primeiro julgamento já era. Eu não sou de falar do advogado, falar mal do profissional, só que a atuação da defesa do Bolsonaro é terrível. Tanto é que depois foram engolidos pelos ministros do STF. E esse é um trecho de uma fala do advogado do Bolsonaro. Quando então o presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando Esse vídeo viralizou como uma brincadeira na internet, só que a verdade por trás dele consegue ser pior ainda. Presta atenção. Quando então o presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando curso prático ao plano de insurreição. Cara, esse curso aí sobre o golpe, que era um curso para preparar o pessoal para o dia seguinte, como conter as forças, já sabiam da existência dele. Isso tá na denúncia. Só que até agora ninguém apontou um dono. Quem deu esse curso? O advogado do Bolsonaro falou. A situação foi ficando feia e começaram a dar tiro para tudo que é lado. Foi advogado de um general falar que não, o meu cliente não tem nada a ver com essa história. Teve um golpe, fato, uma tentativa aí, tudo planejado, mas o meu cliente não participou. O outro foi lá, não, o meu que não participou. Dele eu não sei, mas a tentativa de golpe aconteceu. E isso foi estragando a defesa de todo mundo. Ninguém questionou crime nenhum. E na hora que perceberam que o caldo azedou, a situação começou a ficar feia, apareceu o Coronel Meira, o deputado federal, para tumultuar. Aquela lá, pô, dá ele pra puta que pariu, pô. Não, sou coronel, sou deputado. Tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita ou me respeita. Ô, metendo com galinheiro lá em cima, amigo. Quarto andar. Não, já tá lotado. Ah, meu amigo, você não vai estragar o julgamento, não vai atrapalhar. E durante a fala do Alexandre de Moraes... Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Para quem não entendeu, alguém chama atenção aí, dá um berro e tenta atrapalhar o julgamento. Esse sujeito é um desembargador, na verdade ex-desembargador bolsonarista, e cara, pra quem não sabe, esse cargo ainda é acima do juiz. E ele sabe muito bem que a situação é terrível. É bem pior que eles estavam esperando. Isso não fez a menor diferença, o julgamento continuou como se nada tivesse acontecido. E dá para entender o desespero. A primeira derrota foi logo no primeiro ato, no comecinho do julgamento. A defesa do Bolsonaro insistiu em esperar e passar para o advogado do Cid para falar primeiro, se aproveitar disso para construir aquela narrativa de que o Cid foi torturado, coagido. Adivinha só, o STF já estava esperando por isso e negou o pedido. E o advogado do Bolsonaro teve que falar primeiro. Depois tentaram pedir a anulação da delação. Isso aconteceu mais tarde, o que prova o meu ponto. E cara, sabe o que é engraçado? Eles insistiram em levar o julgamento para o plenário. Olha, a gente não aceita aqui na primeira turma, também não é pelas turmas, é no plenário, porque tem mais ministros, vão ser todos, e tem mais gente aí para decidir, tornar o julgamento imparcial. Acontece que você conversa. Se levar, nesse caso, a denúncia para ser oferecida no plenário, depois, com o processo correndo, a defesa pode entrar com pedido de anulação, porque o determinado hoje é que aconteça nas turmas. Então já foi uma tentativa aí de bancar o sabe-tudo. Também não deu certo. No voto dos ministros, eles decidiram que não ia ter nada de anular a delação nem de levar para o plenário. Aí começaram a apelar, nada mais dava certo, tiveram que apelar para falar que não, estão prendendo senhorinhas com bíblias nas mãos no dia 8 de janeiro, que esse é o STF, que não pode ser levado essa interpretação para o caso do Bolsonaro. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 400... Não adianta chorar, né, pessoal? São dados. São fatos, cara. Não tem como você contestar que 2 mais 2 dá 4. É a mesma coisa que negar isso aqui. De 97 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações.
Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E para todas foram oferecidos acordos que a pessoa só ia ter que assistir um curso do Ministério Público e sair das redes sociais por 2 anos. Negaram, porque acreditaram que o Bolsonaro ia salvar todo mundo com a anistia. Aliás, o Bolsonaro estava muito preocupado, na verdade, já sabendo da situação, que é horrível, e no intervalo que teve foi chorar. Foi, na verdade, fazer drama, né? Olha, se eu for para a cadeia depois disso, vão me matar em 30 dias. Então acho que o certo é prender para ver se acontece mesmo. Ele prometeu que o Lula não ia ser eleito, ganhou a eleição. Que não ia subir a rampa, também subiu. Agora fala que em 30 dias vão tirar a vida dele. Cara, vamos descobrir. Eu acho que vai passar 30 dias e não vai mudar nada. E ele já tá igual o torcedor de time que sempre perde. No começo do jogo já tá falando, não, olha, a gente vai perder, eu já sei disso, outro time é mais forte. Olha, pessoal, o Moraes já tem uma sentença pronta para mim, disse Bolsonaro, que é de 28 anos. De onde ele tirou esse número? O advogado, o criminalista, ele faz essa conta. O advogado dele sabe a pena provável, né? A pena provável. Foi lá, falou pro Bolsonaro, olha, cara, se der tudo errado mesmo, você pode pegar essa pena aqui. E o Bolsonaro, muito inteligente, né? Pronto, já sei o que eu vou falar. E a sentença tá pronta, me condenaram a 28 anos, e depois que sair a decisão, tá lá. Está lá a minha fala provando tudo, que eu já sabia. Separei os melhores momentos do julgamento para mostrar para vocês. Só queria deixar claro qual que é o clima, como é que está o país agora. Isso foi em São Paulo, no começo do julgamento. Para mim que o país ia parar, que ia ter uma comoção nacional para defender ele. Isso não está acontecendo só num lugar não, pessoal. E eu acho que se o país parar vai ser para fazer festa mesmo. Eu falei para vocês que os ministros deram um baile nos advogados. E aqui está um dos melhores momentos, né? Essa é a Carmen Lúcia em cima do advogado do Ramagem, da ABIN. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania. Por que não sustenta, né? O cara vai, fala. Aí na hora que você contesta um dos trechos, não, peraí, não foi bem isso. Na hora de falar, tá galudão. Tá forçando a voz, falando alto, batendo na mesa. Aí você fala, bicho, esse trecho, você tem certeza que você afirma que é função da ABIN fiscalizar a urna eletrônica? Não, pera lá, ministra, você é tão bonita, pera lá. Você anotou urnas, e urnas são de outro poder. Então, apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigada. Depois o Flávio Dino em cima do advogado Anderson Torres, o cara da minuta do golpe, que é um dos principais vínculos do Bolsonaro. Justo e digno, e é por isso que nós pedimos a rejeição da denúncia em relação a Anderson Torres. Muito obrigado. Presidente, com a sua aquiescência, gostaria só de tirar uma dúvida. Pois não, ministro Flávio Dino. O senhor aludiu a uma data, dia 12 de dezembro, e certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou. 12 de dezembro foi inserida aquela minuta, a idêntica minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela circulava pela internet, com a data de inserção em dezembro de 21. Inserção onde? 22, na internet. Publicamente. Isso. Ok, agradeço ao senhor. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Elmar. Ele vai tentar dar uma desconversada, olha, não tem como ser verdade a minuta, porque a data de inserção é tal e não coincide com a outra data. Aí o Dino, cara, inserção aonde? Seja mais claro. Não, é inserção na internet. O advogado voltou a pedir a anulação da delação do Cid, o outro foi lá e
pediu também, só que o advogado do Braga Neto falou que o Cid mentiu. A delação não vale porque tem mentira. O outro advogado não. A gente nem acha que é isso, só acha que ele foi coagido para dar uma informação em um tom errado, mas não é mentira. O outro já nem se preocupa com a anulação. É o que eu te falei, cara, virou um conflito enorme. Eles estavam achando que ia ficar um do lado do outro, um ajudando o outro a provar que não teve golpe, não teve nem tentativa, nem nada. Na hora do vamos ver, começou a dar tudo errado. O meu cliente não tem a ver com isso. Aconteceu mesmo, mas o meu cliente está limpo. O general lá, não, meu cliente, o general aqui está limpo, o resto tudo errado. Depois pediram para afastar o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes e o Zanin de novo e perderam no voto. Perderam mais uma vez. No final das contas, o Xandão foi lá e enterrou todo mundo. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo o empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. A ação planejada resultou na destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio público, incluindo bens tombados. Todos os denunciados, diz a Procuradoria-Geral da República, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de maneira significativa para o projeto violento de poder da organização criminosa, especialmente para a manutenção do cenário de instabilidade social que culminou nos eventos nocivos. A organização criminosa, por meio de seus integrantes, direcionou os movimentos populares e interferiu nos procedimentos de segurança necessários, razão pela qual responde pelos danos causados, conforme o artigo 63, parágrafo único, 1, 3, cara, 4 do Código Penal. Cara, é muito simples. Olha, depois disso começou o desespero. O deputado foi pra internet chorar, falar que já tá perdido. Teve outro deputado da direita falando que é jogo de cartas marcadas. O Nicolas falando que é todo mundo parcial, que o Dino conversou com eles, porque era ministro da Justiça. O Xandão deu a entender depois, ele foi muito sincero, ele deu a entender, então ficou mais ou menos nas entrelinhas, só que até a Globo deu destaque para isso, não fui o único a perceber. Bom, ele falou basicamente que os advogados do Bolsonaro e de muitos outros ali, general, militar de alta patente, eles só pioraram a situação, eles só pioraram mais ainda. E, cara, a oposição tá fazendo um papelão tão feio, juntou um monte de deputado, junto com aquele Paulo Bilisco, coronel disso, deputado sargento aquilo, foi tudo para frente lá do julgamento, claro, todos barrados, mas tentaram tumultuar, responderam à imprensa e virou bagunça. Para quem ficou até o final do vídeo, a defesa do Bolsonaro usou um último recurso. Não, olha, cara, tá tudo errado, porque a gente não conseguiu defender o nosso cliente. Se ele não tem direito a se defender, ele não pode ser julgado. Isso dentro do direito é verdade. Só que qual foi o argumento? É que a gente não pôde acessar as provas, a gente não pôde acessar nada. Aí o Xandão já estava com pouca paciência e deu uma dessa neles, cara. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício
que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los. Essa é a parte que teve a intromissão do ex-desembargador. Eu fiz no voto, que distribuirei a Vossas Excelências, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito, os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Acabou o choro, né? Acabou o choro. O julgamento está previsto para acabar amanhã até o meio-dia. Só que, pelo que eu tô vendo, cara, pelo que acompanha, a minha sensação é que não tem mais nem o que fazer. A chance de não dar nada pro Bolsonaro é zero. Porque eu não fiz a live. Cara, eu prometi que vou fazer a live no julgamento para prisão. Esse, especificamente, é para aceitar a denúncia e tornar todo mundo réu. Então, por isso eu não fiz a live, eu também precisava apurar o que estava acontecendo de um jeito interessante para trazer aqui para vocês. Quando tiver da prisão, eu vou estar ao vivo para a gente comemorar junto. Amanhã, talvez, eu consiga alguma coisa antes de sair o resultado definitivo. E eu vou estar aqui para atualizar vocês também. A Zambelli vai ser presa, não tem nem o que fazer mais. Formou a maioria no STF, só o Cássio Nunes deu um jeitinho de enrolar mais um pouco, que está dentro das permissões para o ministro. Acho que ele está confuso quanto ao voto, que é um direito, esperar para decidir depois. Só que a Zambelli não tem mais nem o que fazer. Agora vai ser presa 5 anos e 3 meses e vai perder o mandato. Vai também ficar inelegível por 8 anos. De novo, a minha sensação é que os advogados do Bolsonaro são preparados, não devem ganhar pouca coisa, não são qualquer advogado aí não. Só que não tem o que fazer, bicho. Você pode ser um advogado bom, o melhor do mundo. Se o seu cliente está lascado, isso tudo está provado, cara, você não vai conseguir inventar. Não vai conseguir moldar a realidade. Às vezes até me parece que eles estão tentando só diminuir a pena. E por mim tanto faz, só tem que ir preso mesmo e pagar pelo que fez. Amanhã eu volto, amanhã eu estou aqui atualizando vocês e com a informação precisa da decisão do resultado desse primeiro julgamento.